Sim, pessoal. Muita gente perguntou e agora a gente vai falar da mentoria Alcateia. Então, aproveitem para tirar as dúvidas, que agora vem porrada. Se a Alcateia 1 foi um negócio absurdo, a Alcateia 2 será sem precedentes. Por favor, pessoal da equipe, coloque o slide aqui para a gente mostrar essa evolução do mercado financeiro. Existem 4 diferenciais para um operador de verdade, aquele que quer colocar dinheiro no bolso. Até porque a gente não está no mercado de brincadeira. Ninguém vai lá para passar tempo, né, pessoal? Primeiro, ter um domínio da análise gráfica. Eu estou no palco com o Dario. Eu não preciso nem explicar muito isso, né? Segundo, dominar modelos avançados de operação de lateralidade. O nosso mercado está direcional. Mas a gente sabe que ao longo do tempo ele tende a parar. E aí eu não vou operar? Eu vou esperar as coisas andarem? Terceiro, eu tenho que dominar modelos de alavancagem limpa e proteção de carteira, saindo do basicão. O que o Sandrão mostrou hoje é a ponta do iceberg. Quarto, eu tenho que dominar manejos avançados e hedges avançados, porque o mercado nem sempre vai se comportar como eu gostaria. Nunca aconteceu com você de você clicar e parece que o mercado estava só esperando? É isso aí mesmo. Só que agora a gente está treinando, agora a gente sabe se defender. Agora, nós temos o controle. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho dos resultados de quem faz parte da Alcateia. Julião aqui pagou a Alcateia pela segunda vez operando. Então, na Alcateia nós temos o mais alto nível operacional. O avançado já extrapolou. A nossa régua, ela estava aqui, agora eu não consigo alcançar porque o teto é baixo. Aqui pagou a Alcateia antes mesmo dela iniciar. Isso aqui foi no nivelamento. Foi paga a Alcateia antes dela iniciar. O Sandrão está rindo já porque ele pegou também essa aí. Encerrou a Face e pagou 3 meses de Alcateia. É isso que a gente busca. A Alcateia é um acelerador de resultado. Ah, Nobre, eu estou começando agora, então não é com você que eu estou falando. Eu estou falando com um operador avançado. Esse é o próximo nível. Importante, ela não é indicada para iniciante. Nobre, eu não conheço opções, eu estou começando. Não é para você. Eu não estou aqui para vender sonhos, você vai ter que suar a camisa. O principal objetivo é ser um grupo de leões, não à toa, a gente fala que leão anda com leão, com estratégias e ferramentas avançadas para bater no mercado, extrair dinheiro do mercado, que é o que nos interessa. Aqui é o acelerador. E ao entrar na Alcateia, você se compromete, você está assinando um pacto comigo, com o Sandro e com o Dario, em compartilhar o que está dando certo e errado no seu dia a dia como operador. É o ápice da evolução. E a única mentoria de opções com resultados como esse. 28 mil no dia, 41 mil no dia, 34 mil reais no dia. E diversos outros resultados que eu podia passar mostrando o resto da apresentação, mas aí o pessoal já está até cansado de ficar me olhando meio atravessado. É um acompanhamento que faltava para acelerar os seus resultados, tornando-se um operador pleno. E não é porque é a nossa mentoria, mas eu confesso que quando eu estava no início dos meus estudos, eu queria muito ter encontrado algo semelhante no mercado. Ela surgiu em cima de todas as deficiências que nós possuíamos quando iniciamos o operacional, até ter uma consistência, até ter resultados que efetivamente fizessem diferença. Porque não vale a pena eu colher resultado de moedinha e devolver um balde de dinheiro. Não faz sentido. E isso já aconteceu com todo mundo aqui, que eu sei, inclusive comigo, com o Sandro e com o Dario. Então, essa, pessoal, é a mentoria Alcateia. E agora a gente vai dizer para vocês daqui a pouquinho o que ela tem, tá? Antes de qualquer coisa, eu quero te contar uma história. A pessoa já conhece essa história, né? Existem 3 formas de chegar no objetivo. A primeira delas é sabendo onde você quer chegar e tendo uma ideia de como fazer isso, né? A segunda forma é com um mapa. Ele vai até te mostrar o melhor caminho, mas ele não avisa, ele não ajuda você quando os problemas acontecem. E a terceira forma é o GPS, é a forma que vocês chegaram aqui. É um caminho muito mais rápido, muito mais consistente, muito mais decisivo, né? Partindo disso, você prefere ser o leão com mapa ou o leão com GPS no mercado financeiro? Ó, que chique, né? Chique. Então, o que diferencia a velocidade que você vai chegar no lugar e atinge os seus objetivos são as ferramentas que você tem à disposição. Nossa proposta é aumentar seu leque de possibilidades.
Não somente a bússola. A bússola é importante? É, mas ela se torna obsoleta quando eu estou um nível acima. Alguns de vocês que estão aqui já são leões de alto nível. Tenho gente da Alcatel aqui, que é um pessoal que, meu Deus do céu, o mercado treme quando chega essa galera, e estão prontos para se tornar um operador pleno. E se você tivesse um GPS que mostra, te acompanha pelo caminho, até você se tornar um operador pleno, de fato mesmo? Eu tenho um convite para você que está aqui no Conexão Opções, tanto quem está aqui no presencial, quanto a galera que está no online. Eu quero convidar para a segunda turma da Mentoria Alcatel. O que era bom se superou. A Alcatel é o único grupo composto por leões do mais alto nível. E quando eu falo mais alto nível, rapaz, é difícil de conversar com essa galera. Quem chegou aqui e viu o pessoal da Alcatel conversando, já ficou assim, meu Deus, o que esses caras estão falando? O pessoal é sinistro mesmo. Né? Assim como a Alcatel de leões fortes não aceitam qualquer um, todos os futuros leões, pessoal, devem preencher um formulário que vai ser disponibilizado pelo meu time na mesa de vocês, ou para quem está no online, o pessoal vai mandar no link lá do Zoom, e também no grupo. Mas atenção, pessoal, apenas alguns são selecionados. Isso aqui não é escassez, tá? Na verdade, nós temos vagas limitadas para o melhor suporte, e a gente vai rolar entrevista, a gente vai bater um papo com o pessoal para ver se é o momento, se é a hora da pessoa participar dessa mentoria, que é do mais avançado nível, tá? Então, ao entrar na Alcatel, você vai ter a chance de estar entre os maiores operadores do mercado e aprender com eles, entender o que eles estão fazendo, e se tornar um deles, que é o mais importante. E no futuro, alguns leões que aqui estão hoje, estarão aqui contando as suas realizações e estaremos comemorando juntos. O Dario e o Sandro, eles vão estar do meu lado na linha de frente, sendo seus mentores, ensinando tudo o que a gente está fazendo. O mercado muda o tempo todo, taxa de juros, volatilidade. A gente tem que acompanhar essa mudança. Se eu achar que uma estrutura fixa vai me trazer resultado no longo prazo, eu estou muito enganado. Ela pode até render por alguns momentos. Depois o mercado vem contra, eu vou achar que a falha é minha, e não, a falha é minha só em não acompanhar essa mudança. Então, não existe mais operador mediano quando a gente fala de Alcatel. Mediocridade significa mediano, eu falei no outro evento. A mediocridade acabou aqui. Na Alcatel, você vai ter suporte triplo. Você vai ter grupo exclusivo Telegram, inclusive os tópicos, tem tópicos de gatilho, de análise gráfica, de opções, de insights, encontros semanais, são no mínimo 30 encontros, na verdade serão mais pelas nossas contas, mas no mínimo 2 hot seats mensais, a gente mudou em relação à última Alcatel, a gente viu o quanto é importante isso. Tá, aqui é sacanagem da Juba, mas eu não sei por que tá demitido, todo mundo. Nossa. Os 3 mentores, cada um especialista numa área, vão mostrar o que de melhor a gente faz. Vai ensinar, para tirar suas dúvidas e mostrar o melhor caminho nessa jornada. E aqui, pessoal, o buraco é mais embaixo. Aqui você vai estar sendo cobrado, você vai estar sendo exigido, porque a gente quer resultado. O resultado da Alcatel, vocês viram já aquilo que eu mostrei. O resultado da Alcatel não é de brincadeira, não. O pessoal que está na Alcatel não está de brincadeira, não. Tá? Então, vão ter 8 encontros online ao vivo, na verdade vai ser mais, porque serão pelo menos 30 encontros. Acesso a todas as aulas com convidados da Alcatel que nós já temos. Nós temos aula com o Fernando Kling, com o Dendem, com a Stephanie, depois eu mostro para vocês. Exercício prático, que vocês vão aplicar nas operações, foram mais de 30 exercícios que o Dario passou. Pelo menos 8 hot seats, para tirar dúvida e fomentar. Se não tem problema, vamos criar um problema para resolver. É nisso que nós somos bons. É exclusivo para alunos da primeira turma. Aliás, poxa, essa parte eu não lembrava. Rapaz, eu estou ficando velho. É o seguinte, teve gente me xingando já. Pessoal, amanhã vai ter um churrasco. Esse churrasco é da Alcatel. A turma que era da Alcatel já. E uma coisa que eu não falei, a turma que vai entrar para a Alcatel. Esse churrasco, para quem entrar na Alcatel, está na faixa lá, bebida, comida e aguentar eu e o Sandro. Daria a gente boa. Né? Então, para quem se inscrever na Alcatel hoje, vai ter acesso a esse churrasco conosco amanhã, domingão, das 11h30 até as 17 horas da tarde, de um sítio aqui próximo, vai ser bem bacana. Né? Então, é exclusivo para a galera que está aqui conosco e que vai entrar na Alcatel.
O que acontece quando você entrar? Vai ter um diagnóstico inicial, a gente vai fazer uma entrevista, vai ver quais são os seus objetivos, vai ver quais são os seus déficits, ver se é o momento para você entrar. E, ó, cara, eu já estou avisando, não fica pé da vida comigo se você não for aceito. Aconteceu na AutoCAD, infelizmente não era o momento da pessoa. Não fica chateado, volta lá no curso de especialista em opções, dá uma estudada mais forte, depois você vem com a gente. Não é demérito, tá? É porque, de fato, nós temos a plena intenção de que você tenha resultado. Se você entrar na mentoria para não ter resultado, não faz muito sentido para a gente, né? Então, vão definir suas metas, estratégias de melhoria contínua. Lá na mentoria Alcatel você vai ter domínio da análise gráfica desde o princípio. Não é necessário que você seja um conhecedor de análise gráfica, mas é necessário que você conheça opções. Por isso ela é ofertada primeiro no Conexão e depois somente a nossa turma lá do qual. E depois, se sobrar vaga, a gente oferta para o público externo. Na verdade, nossa meta nem é tanta gente do público externo, é mais ter a nossa turma, porque a gente quer o pessoal porrada, né? Novos modelos de alavancagem limpa e proteção de carteira, modelos avançados de lateralidade e modelos avançados de redes e manejos, juntamente com acesso às gravações por 1 ano, exercícios práticos, acesso exclusivo aos indicadores autorais do Dario, inclusive tem novos indicadores, né? Novos indicadores, contato com os operadores mais avançados do mercado. Esse ano serão 12 meses de acesso ao curso de especialistas em opções. Então, Nobre, mas eu já sou assinante do curso de especialistas em opções. Tranquilo, acabou sua assinatura, mais 12 meses. Esse ano a gente alterou. 6 meses de atualizações diárias de estudos do BOVA 11. E uma surpresa que depois só quem entrar vai ficar sabendo, né? Acelerador de resultado. Pessoal, esse ano nós teremos 2 módulos novos na Alcatel. Nós teremos um módulo de mercado americano, opções do mercado americano, com o Júnior Batista, que era um cara lá da Academia da Alta Renda. Um cara, quem conhece o Júnior sabe que é um profissional de altíssimo gabarito, ele vai ministrar um módulo para nós. Então, o operador da Alcatel também vai ter oportunidade de operar mercado americano. Um módulo de opções de cripto com o Bob Souza. Vocês viram a palestra do cara aqui, cara. Vai ter um módulo com o Bob, então, de opções de cripto. A análise técnica avançada, alavancagem limpa, o uso adequado de margem, inclusive aqui tem umas sacadas acima de estudos recentes que a gente tem feito, né? Arbitragem também, vão entrar novas estruturas de arbitragem. Só teve um stop, né, Dario? Desde que um stop nessa estrutura. Isso é coisa de intraday, é demais. Manejos avançados, uso de plataformas Profit, PNT e FlexScan, rentabilização de carteira de ações e construções de estratégias com opções longas. A gente vai explorar bastante este quesito também, pessoal. O funcionamento da comunidade da Alcatel, ele inicia-se, para quem entra agora, a partir do dia 1º de novembro, o grupo encerra-se no dia 1º de agosto. Tá? São 8 meses de acesso ao grupo. O nivelamento vai acontecer, vai ter um nivelamento. Nobre, eu cheguei agora, eu não sei nem traçar uma linha de tempo. Fica tranquilo, você vai ter acesso ao nivelamento que nós já temos da Alcatel anterior, e a partir de fevereiro, nós teremos um novo nivelamento ao vivo. Para quem participou da primeira Alcatel, o nivelamento foi um baita de um curso já, né? O nivelamento de análise gráfica do Dario é uma coisa fora do comum, fora do comum. Eu nunca vi um curso tão bom de análise técnica no nivelamento, né? Aqui nós temos os encontros disponíveis já de nivelamento, que quem entrar já vai ter acesso. Gravações dos convidados, nós temos a aula do Bob Souza, a gente vai ter um módulo, tem do professor Su, tem do Dendem, tem do Rodrigo Richter, da Investify, da Stephanie e do Fernando Kling, que há pouco nos presenteou com uma belíssima apresentação. Aqui nós temos algum resultado da Alcatel, essas brincadeiras. Até o cara aqui que fez aqui, ó. Aqui, R$4.000 no bolso. Então, são resultados que a gente busca. A gente gosta de alavancar resultado, né? Aqui, já são 7K, acabei de sair. Sou mão de alface nunca dorme com fome, né? O valor da Alcatel, para quem não é nosso aluno, é de R$14.500. Para quem é nosso aluno, nesse lote, inclusive, né, porque vai esgotar o lote, você vai ver no formulário ali como funciona para fazer a aplicação de R$500. Depois disso, você vai ter uma reunião ou comigo ou com o Sandro Dario para analisar seu perfil. Se porventura você não for aceito, a gente devolve os R$500, está tudo certo. Se você for aceito, você paga o valor restante, que daí é mais R$11.000 para quem já faz parte da nossa comunidade, podendo ser parcelado em 12 vezes, ou R$14.000 para quem não é parte da nossa comunidade. Então, descontou os 500 e você tem o restante. Essa é uma opção praticamente sem risco, né? Porque você entrou, se não foi aceito, você tem o dinheiro de volta ali. Se você for aceito, você vai fazer parte da melhor e maior comunidade
de operadores do mercado, né? Então, pessoal, para quem tiver qualquer dúvida, a gente vai estar disponível para ajudar eu, o Sandro e o Dario, e o meu time está no chat também, o Gabriel está na área ali e vai ajudar a gente, né? E em 7 dias, você se inscrevendo, a gente vai analisar seu perfil, entrar em contato, fazer a nossa entrevista e aceitar ou não, espero que aceite você na Alcatel para fazer conosco. Faça o Pix agora de R$500 e garanta a chance de estar entre um dos escolhidos. Lembrando que o código do Pix pode ser no QR Code, pode ser no e-mail ali, contato.alcateia@nobreinvestidor.com.br, que já está disponível. Pessoal, você pode adiar, sempre deixar para depois, mas pensa o seguinte, o tempo vai passar. Quais resultados você quer ter no futuro? Então esse é o momento de fazer parte da maior e melhor mentoria do mercado brasileiro, tá? Vou abrir agora que o pessoal está aqui preenchendo o formulário, para o Dario e o Sandro falar um pouquinho com a gente também do que eles falam, do que eles veem na Alcatel, do que eles ensinam, e vou mutar o microfone para não atrapalhar a microfonia aqui. Sandrão, falar primeiro. Salve, moçada, tudo bem? Bom, primeiramente aí eu quero agradecer ao Nobre a oportunidade de fazer parte desse imenso projeto. Então, sensacional. Não chora. E assim, quem já viu eu conversando, eu converso muito com o pessoal ali, tanto nos grupos ali, até algumas situações individuais, sabe que eu sempre falo. Você pode escolher estudar sozinho, você pode escolher estudar com vídeos no YouTube, você pode ler todos os livros, e assim, quer dizer que você não vai aprender? Não, você vai aprender. Só que assim, eu vou te falar, eu fiz cursos de análise técnica, de análise gráfica, de price action, de psicologia do Kendo, tudo de Elliott, de SMC, tudo com professores diferentes. O que aconteceu? Sobrou para mim concatenar todas essas informações e todas essas visões de mentores diferentes para eu começar a operar realmente com regularidade. O dinheiro que cada curso desse foi um curso que não é barato, só o meu curso de Elliott foram acho que 7 meses só falando sobre Elliott, que foi bem caro, né? Sobre o Wyckoff também, outro curso também pesadíssimo. E assim, hoje, eu falo até para o Dario, assim, se eu tivesse conhecido o Dario há 15 anos atrás, eu teria economizado tanto dinheiro e teria economizado tanto tempo de estudo, né? Assim, que hoje eu vejo assim, a análise que o Dario dá, cara, ele vai no cerne da questão. Ele vai te falar para assim, ó, isso aqui serve para o método que eu estou te ensinando. Não quer dizer que não é necessário, mas para o método que está sendo ensinado, funciona muito bem. Funciona, você não precisa saber todo aquele material, certo? Então, assim, ele vai pulindo, ele vai tirando todas aquelas arestas e vai deixando somente o mignon para você. Então, assim, parte da análise técnica ali, eu realmente desconheço alguém que domina dessa forma e que passa também, né? Voltando aqui para a nossa parte de opções, eu sou um pouquinho diferente, né? Eu sou o patinho feio dos três, porque eu sou o cara que tem ações, eu sou o cara que ainda trabalha, que eu ainda não fico o dia inteiro no mercado. Então, assim, eu tenho um diferencial deles por uma outra situação de vida, de trabalho realmente ali, por uma questão familiar também. Poderia ter largado já a questão do trabalho para viver de mercado, mas eu tenho uma outra história. Então, eu cuido do expediente dentro do escritório e as minhas estruturas são estruturas de renda fixa, são estruturas que demandam um pouco mais de tempo, né? Tenho os meus golinhos, tenho uma parte da minha carteira que realmente eu faço essas alavancagens, né? Mas a maior parte da minha carteira realmente são estruturas de renda fixa, onde eu vou buscar ali 1,5 vezes, 2 vezes e meio o CDI, de uma forma um pouco menos, digamos assim, correndo risco. Então, assim, eu acho que a Alcatel hoje não tem igual, entende? O acesso, eu nunca tive nenhum curso que eu fiz, eu nunca tive o acesso aos mentores da maneira como tenho acesso na Alcatel, e é por isso que é limitado, né? Não adiantava colocar uma quantidade de alunos tão grande lá que você não conseguisse dar o suporte. Os alunos podem colocar aí no chat para nós lá, 2 horas da manhã eu estou respondendo, 11 horas da noite o Dario está respondendo, final de semana a gente responde, às vezes não, às vezes a gente dorme um pouco também, né? Mas assim, essa proximidade de falar, poxa, Sandro, estou nessa situação, vamos conversar, assim, o que a gente promete para vocês é conhecimento. Então, assim, não é uma sala de call. Quem está pensando que vai entrar, vai ter call? Às vezes rola.
Às vezes eu falo assim, olha, estou virando a mão nesse momento, estou montando uma estrutura nesse momento. Não necessariamente eu entrego a estrutura para você, mas para quem me conhece, para quem sabe, conhece o operacional, que já vem do céu, quando você identifica uma região e fala que está virando a mão, que está fazendo alguma coisa, pô, já sabe que está fazendo uma crise aí. A Cris também tem pego os golinhos lá que está bem feliz, né, Cris? Então, assim, eu acho que a Alcateia é um investimento fenomenal pelo resultado que vai trazer para vocês. Eu realmente desconheço alguma coisa no mercado dessa forma e, mais uma vez, né, se eu pudesse tivesse tido a oportunidade de fazer um curso dessa forma, né, como é estruturado pelos mentores, desde o começo, desde o básico, dali vai começar lá da linha de tendência, da parte de candle, de canais, até o avançado da análise gráfica, entregando para nós de bandeja aqui, que somos das opções, os momentos de entrar, os momentos de sair, ficou fácil para nós, né? Porque agora a gente realmente monta ali naqueles posicionamentos. E assim, com stop curto, né? Deu errado, tem que estopar. Então, assim, isso aí a gente vai bater muito forte aí também na Alcateia, gerenciamento de risco. Dentro do céu é a primeira aula de gerenciamento de risco, então, assim, a gente pega bastante no pé disso. A gente fala sobre psicologia, a gente fala sobre como os traders se comportam no momento ruim. Né? Então, assim, é uma mentoria completa. Eu sou suspeito para falar, mas eu sou fanboy aqui do produto que foi montado para apresentar para vocês. Acho que é isso aí. Vai lá, Danilo. Vou fazer o convite para a galera, né? Sou péssimo vendedor, mas... Pessoal, sim, bem direto. Entender como que realmente o mercado movimenta essa oportunidade. E como nós estamos num canal de opções, como nós operamos na maioria das vezes via opções, então nós vamos entender como o mercado se movimenta e nós vamos ganhar dinheiro usando o mercado de opções para poder alavancar aí essa leitura. Então aí o Nobre tem as estruturas maravilhosas, o Sandro suas estruturas, ambos têm também aí os seus manejos, os seus hedges, tem o gerenciamento, tem toda uma rotina de que nós precisamos fazer, né? Então é vamos dizer assim, uma alavancagem do céu também em opções. Na parte que eu cuido, que é da parte da análise gráfica, eu durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, estudei o mercado, estudo até hoje, pessoal. Lá até já compartilhei com o pessoal o que eu estou estudando agora. Então, a gente sempre vai aprofundando. E uma coisa que eu sempre quis, tá, pessoal? Desde o início, quando eu vim para o mercado, eu queria aprender uma técnica que não fosse específica só de um lugar, ou só de um tempo gráfico, ou só de um ativo. Serve só para o ela não serve só para o dólar, ela não serve só para a bola, não serve só para Petro, não serve só para BTC, para mercado de criptos, não serve só para o mercado americano, ela serve para tudo que tenha liquidez, que tenha gráfico, a técnica serve. Então isso é algo muito interessante porque ela abre portas para você operar o que você quiser mundo afora. A gente opera via opções, mas forma B3, que é operar mercado americano, e soja, futuros de milho, futuros de gado. Pessoal, tendo liquidez, qualquer coisa vocês vão poder operar. Né? A gente vai acertar 100% das vezes para onde o mercado vai? O meu aqui está no ar. A gente vai acertar 100% das vezes para onde o mercado vai? Não, porque a gente não controla o mercado. É uma coisa que a gente vai aprender lá logo de cara. Eu não tenho controle sobre o mercado, mas eu tenho controle sobre o que eu posso fazer. Então a gente vai definir regras. Que regras? Eu só vou clicar quando as probabilidades estiverem 70%, 80% a meu favor. Eu só vou clicar quando eu tiver espaço suficiente para eu arriscar um pouco menos e para mim ganhar mais. Ou seja, a gente vai sempre tentar arriscar menos para ganhar mais. Ah, mas em opções, eu não tenho manejo, Dario? Tem um manejo, mas o manejo ela é uma escolha, mas é uma escolha que ela tem regras para
para quando você vai manejar e quando você vai estopar. Então, isso também você vai aprender lá, né? Por quê? Porque a gente maneja, às vezes, por causa da dualidade, a gente maneja por causa da nossa margem, a gente maneja por uma série de fatores que estão compreendidos no nosso gerenciamento de risco. Mas o nosso gerenciamento de risco também vai estar compreendido a hora do stop. E também vai estar compreendido operações que, não, essa operação aqui eu não quero usar da minha margem, eu quero entrar, se der certo, eu quero surfar isso, se der errado, eu quero estopar com esse pouquinho, né? É muito importante entender os movimentos. Vocês já viram eu fazendo muitas das vezes cenários, né, pessoal? O mercado, ele tem pontos que ele é assim, é daqui para cima ou daqui para baixo. Ou seja, ele tem lugares que a gente chama que são divisores de água, são beiras, ou são pontos muito importantes para diversos players ali. E esses pontos, eles ou serão respeitados e pode te dar um trade de inversão, ou se rompidos, eles também geram um movimento impulsivo para o outro lado. Exemplo mesmo foi o que eu compartilhei com vocês a respeito de BOVA, quando eu estava ali testando a região de 153, né? Até eu desenhei lá ao vivo aí gravado no YouTube, que tinha ali a linha de tendência, tinha a região, tinha o dinheiro. Falei, olha, o mercado ou bate ali e ele vai corrigir, ou ele vai agredir ali e ele vai impulsionar. Ele vai romper topo de novo e não tem jeito. Eu não tenho controle sobre se o mercado ia fazer para cima ou para baixo, mas se eu sei que ali é o ponto, então ali eu olho o quê? Peraí, vamos olhar ali, tem uma inversão de fluxo? Teve uma defesa, teve uma absorção, teve um gatilho, teve alguma coisa para mim jogar a probabilidade, então, para mim virar para baixo? Não, não teve. Passou para cima, testou e virou para cima de novo, então tchau, vou embora para o outro lado, é a mesma coisa. Eu não posso ter amor. Nessa hora, o meu amor tem que ser zero, eu tenho que ter amor a estopar se for necessário e ganhar dinheiro. Então, eu posso até querer que ele venha para baixo. Por exemplo, muitas das vezes, a gente trabalha muito com posições vendidas. Às vezes, por exemplo, a gente está vendido em call. Então, a gente talvez seria melhor se, por exemplo, o mercado naquele momento viesse para baixo. Poxa, mas a gente não tem controle sobre isso. Se ele virou para cima e ele deu o sinal que é para cima, tem que bater a sigla, tem que bater uma estrutura para cima e mandar ver e pronto, e pega esse dinheiro, né? E coloca esse dinheiro para poder subir suas calls, né? Usa aí as outras ferramentas, usa Buster, usa... lá aí no céu você aprende várias coisas que você pode fazer para poder ir controlando a margem e ir segurando as suas questões. Mas eu falo muito isso, vocês vão aprender na mentoria Alcatel a se tornarem operadores profissionais mesmo. Operadores que sabem o que estão fazendo. Operadores que podem não acertar todos os movimentos do mercado, mas que vão ter tranquilidade em operar. Que assim que o conhecimento ele for absorvido, assim que o conhecimento ele for adquirido e você conseguir transformar isso em sabedoria, porque uma coisa é aprender, outra coisa é dar conta de praticar. Então, quando você der conta, tiver aprendido e der conta de praticar, aí você vai estar sábio no mercado. Aí o seu dia de trabalho vai ser um dia qualquer, como é o nosso dia. A gente vai para o trabalho, a gente vai para o mercado, a gente não tem certeza se vai subir, se vai descer, mas a gente sabe o que fazer, como fazer, de que forma fazer, e ao longo do tempo, não é um dia que vai definir. Ou seja, esse dia de hoje pode não ser o dia mais maravilhoso, mas ao longo do tempo, ou seja, amanhã, depois amanhã, ou seja, a gente ter mais dias, né, de lucratividade do que dias de derrotas. Porque aí, se ao longo do tempo a gente consegue ser consistente em ganhar, isso realmente é o que a gente busca, isso dá uma liberdade. O mercado financeiro ele é muito meritocrático. É difícil, é fácil estudar? Não, não é. Não é fácil. Você vai ter que estudar sim. Vai dar para assistir às aulas rapidinho ali? Não vai dar. Mas se você aprender, se você se esforçar, vai ser alguns meses, né? No caso aqui em torno de 8 meses, que vai mudar a sua vida para sempre, com certeza. Quem quiser entrar para o treinamento será muito bem-vindo. Prepare-se que a nossa voz vai retumbar em sua mente em 8 meses de estudos profundos. Bom, é aquele negócio, né? Sem sacrifício não tem resultado. Eu falo para você assim, a Alcatel exige uma dedicação como se fosse uma faculdade. Tá? Eu acredito piamente nisso. Então, assim, precisa ver as aulas, precisa voltar, precisa acompanhar o grupo. Tem muito material rico ali, o Dario, durante o dia, mostrando o que está acontecendo. Parece que ele está sentado do teu lado ali, mostrando o gráfico. Filhote, olha aqui, ó, subiu a POC, tá aqui a linha de tendência.
Cara, é esse passo que você tem que olhar. Entrou, saiu, não deu, é para cá. Então, assim, isso não tem preço, cara. É você ter um operacional, um operador de altíssimo nível sentado do teu lado ali, te explicando o beabá o dia inteiro por repetição. Então, moçada, quem quiser vir fazer parte da Alcatel, por favor, sejam muito bem-vindos. A gente tem muito prazer em fazer esse curso, sabe? É realmente aí gratificante para nós poder passar esse conhecimento, né? E para quem não for no momento, também não tem problema, cara. O céu está lá, a gente também está lá, é só marcar. A gente está conversando o dia inteiro, inclusive de madrugada, né? Eu sou o cara da madrugada. Esse horário já passou do meu horário de dormir, eu já deveria estar dormindo fazia tempo. Mas 3 horas da manhã, com certeza, vocês me acham lá no grupo. A viagem é louca, mas o resultado vale a pena. Muito, muito bom mesmo. Tem muita gente, eu amo estar com os alunos. E aproveitem de mim, né? Lá, aproveitem de mim mesmo. É o que eu posso falar. Né? O lema da Alcatel é: vocês vão enxergar com meus olhos, depois eu enxergarei com os de vocês. É ou não é, Sandrão? Moçada, esse lema começou no ano passado e é muito interessante porque a gente começa juntos, passando conhecimento para vocês e no final da Alcatel nós estamos aprendendo com todos os operadores, né? O pessoal da Alcatel hoje já não é aluno, né? Nossos colegas de trabalho, muitos operam hoje num nível muito maior do que eu opero, do meu conhecimento gráfico, porque eles fizeram o curso com o Dario. Eu falei isso para o Alessandro hoje mesmo, na verdade, sobre isso. Então, assim, tanto eu quanto o Nobre, a gente vem de escolas diferentes. Né? Então, assim, a gente está aprendendo com o Dario também. E por que não? Por que não aprender com o melhor? Então, eu falo para vocês, eu sempre repito essa frase, não tem ego. Nem eu, nem o Nobre, nem o Dario. Ninguém quer aparecer mais do que ninguém. A gente quer ganhar dinheiro. Né? E se eu tenho um cara desse gabarito do meu lado, eu estou estudando ele. Eu não consegui aprender tudo nessa primeira etapa, porque até então a gente não tinha todo esse tempo. Mas, gente, é um operacional totalmente diferente. O operacional que o Dario está fazendo agora também, de arbitragem, coisa nova, coisa diferente. As coisas que a gente está evoluindo, o mercado está evoluindo todo dia. Então, a gente vai buscar isso. Bom, para quem já me conhece muito antes de fazer parte da Alcatel, sabe que eu nunca neguei resposta para ninguém. Eu sempre ajudei vocês em todos... Eu nem fazia parte, era começo do curso do Nobre, vou falar lá 2020, 2021, eu sempre tive muito presente. Né? E dentro do curso da Alcatel é mais ainda. Tem gente que conversa comigo no sábado, no domingo, de madrugada, sabe que meu horário é 2h30 da manhã. Né? Então, 2h30, 3h, pode mandar mensagem. Não manda mensagem 8h30 que eu estou dormindo. Então, de madrugada eu te respondo. Então, assim, é um curso sensacional, onde a gente está perto de vocês, dedicado, entende? Acho que vale muito a pena. Eu realmente não conheço nada no mercado que tenha o acompanhamento de 3 mentores full time durante esses 6 meses. Então, eu realmente desconheço, não conheço nada igual. Se tiver essa oportunidade, venham para a Alcatel. Aproveitar aqui, ó. Muitas pessoas, talvez até o pessoal que já fez a Alcatel, alguns sempre me perguntaram a respeito de se eu inscrevo de novo ou não, outra turma, tal. Eu sempre falei que a Alcatel é um curso que ele já traz uma história por si mesmo, né? Então, o que nós vamos focar muito, né, nessa Alcatel? Então, depois do módulo que tiver aí, o módulo do Bob, né, nós vamos começar a olhar o Bitcoin ali todo dia, tá, pessoal? Então, nós vamos olhar, além de BOVA, nós vamos olhar também o Bitcoin ali todo dia. Depois que tiver o módulo ali, né, também do Júnior Batista, provavelmente ele vai falar muito de SPX, opções de SPX. Nós vamos começar também a olhar SPX todos os dias também. Então, nós vamos realmente aprofundar bem mais. É uma das coisas que eu vou fazer bastante também, o pessoal já sabe, a gente vai fazer muito mais vídeos, tá? Muito mais vídeos a respeito do que está acontecendo no dia. Então, eu vou fazer muitos vídeos aí mostrando panoramas. Eu fiz muitas figuras, muitos áudios, mas eu vou fazer muitos vídeos porque eu percebi que o pessoal tira mais proveito. Acaba conseguindo extrair mais um pouco, né, da gente através dos vídeos, né? E sempre num dia ou no outro tem uma particularidade. A melhor coisa que tem é olhar o mercado ao vivo. Porque quando a gente olha o mercado ao vivo, passa logo aquela história. Com o gráfico parado é fácil. Não é fácil não, mas com o gráfico andando a gente faz também. Então aí vocês vão entender realmente como que funciona, o porquê, como que são as regiões,
onde estão, né? Eu vou liberar, inclusive, até um presente para todo mundo da turma anterior da Alcateia, tá? Então, a turma anterior da Alcateia todinho, todo mundo que participou da Alcateia anterior, eu vou liberar o mLooker não online, mas o mLooker lá que marca as regiões automaticamente para vocês, até o vencimento da licença de vocês. Então, é só eu chegar no computador ali, eu vou clicar lá e vou liberar para todos vocês, vocês já acessam. Naquele indicador que engloba tudo ali de day trade, né? TT, VWAP, tarará, blá, 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 vai ter lá a opção de plotar também o mLooker lá com as regiões. Vocês já sabem, quem também já participou, eu estou já há um tempo olhando também a respeito do mTrend. Ele também vai, em alguns momentos pontuais, nós vamos usar eles. Ele serve para poder, principalmente quando o ativo está em tendência, ele não precisa de calibragem, então é uma coisa muito legal. Vai estar disponível também nessa nova turma. E é isso. O pessoal que está lá também já sabe, né? E eu vou já reafirmar para vocês, na entrevista a gente vai falar novamente sobre isso, mas eu estou lá para fazer vocês aprender, então dou o que doer. Então vocês vão ouvir algumas verdades de mim, não tem jeito, quando for necessário. Não tem jeito. Eu sou metódico com algumas coisas, por quê? Porque eu já participei de muita coisa e na prática a gente foi aprendendo o que funciona e o que não funciona. Tem algumas facilidades que a gente acha que é bom, mas essa facilidade te prejudica. Então, algumas coisas nós não fazemos de propósito, porque se eu fizer, para mim é fácil de fazer, mas vocês não aprendem. Então, para vocês aprenderem, eu preciso exigir realmente que vocês façam algumas coisas. Então, sou meio metódico com algumas coisas, sou perfeccionista mesmo, pego no pé dos alunos. As aulas não são rapidinhas, de 10, 5 minutos, não são aulas de 5, 10 minutos, não são. Mas todas as aulas ficam gravadas, todas as aulas são trabalhadas. E uma coisa também que é bem interessante, é complexo? É complexo. Mas tudo que é complexo, quando é organizado numa lógica, isso se torna execuível. Então, a análise, vocês vão ver, nós vamos aprender ali, literalmente, alguns passos separadamente. E depois nós vamos, toda vez, aplicar esses mesmos passos numa sequência. Aí lá na frente vai entrar alguma coisa discricionária? Sim. Discricionária que depende de avaliação, depende de próprio sentimento, de própria percepção. Sim. Mas a maior parte da análise ela é puramente racional e realmente, por assim dizer, em passos. Então, toda vez que você for chegar no ativo, eu quero operar esse ativo, quero saber o que pode acontecer com ele. Qual é a primeira coisa que eu faço? Vocês vão ter a resposta. Qual é a segunda, qual é a terceira, qual é a quarta, qual é a quinta, qual é a sexta. Quais são os 6 passos que nós fazemos. Depois desses 6 passos, aí a gente vai montar algumas coisas, vamos montar alguns cenários, a gente vai observar outras coisas, mas esses passos se repetem. E a facilidade é que, como eles se repetem, com o tempo eles vão ficando automáticos. Né? Eu chego em qualquer ativo e já faço eles. O pessoal que já fez Alcateia também já sabe disso. Né? Já chega no ativo, faz ele. Muita coisa que o pessoal pergunta, tem CAL? Não, não é um curso de CAL, não é um curso de objetivo de CAL. Agora, vocês vão saber o que eu estou fazendo? Vão. Vocês vão saber o que eu estou fazendo. Porque eu vou falar que o que é para a minha carteira pode não servir para a carteira de vocês. Mas, por exemplo, várias vezes eu falei, olha, pessoal, a operação que eu entrei lá atrás, eu estou saindo agora, explico o porquê. Se você quer sair ou não, beleza. Se você quer fazer parcial ou não, beleza. Se você não quer continuar, beleza. Se você não quis nem entrar, beleza. Não é esse o objetivo. O meu objetivo não é ensinar vocês a ler CAL. Não tem nada a ver com isso. O objetivo é que vocês tenham uma noção dos riscos, uma noção, a gente chama de beiras de barranco, ou seja, dos limites de mercado, chegando ali o que tem mais probabilidade de acontecer, por quê, se der errado, onde seria um lugar onde esse cenário se desfaria, por que ele desfaria, por que o mercado, quando ganha certos níveis de preço, ele tende a ir até outros, por que isso acontece na maioria das vezes, né? E trabalhar sempre isso, a probabilidade do nosso lado, sempre trabalhar também a alavancagem do nosso lado, o manejo de margem. Uma coisa que vocês vão ver que eu sempre falo, né? Não é preciso se alavancar demais. Eu consigo bons percentuais mesmo, não tomo nem o risco que o Nobre recomenda. Na maioria das vezes,
assim, 99% do ano eu tenho mais de margem do que 1 para 100. Na maioria das vezes do ano eu tenho muito mais de margem do que um BOVA para cada R$100. Mas como que a gente consegue isso? Aproveitando a margem várias vezes, né? Então, se eu bato uma operação, realizo, bato de novo, realizo, bato, realizo. Então, eu usei a mesma margem várias vezes no mês, porque eu sei com uma boa probabilidade de o que o ativo vai fazer. Então, se eu sei com uma boa probabilidade o que o ativo vai fazer, eu consigo usar essa margem várias vezes no mês. Então, por isso que eu consigo um resultado bem legal lá no fim do mês, mesmo não precisando me alavancar bastante. E esse conhecimento que eu quero que vocês tenham. Se vocês vão entrar ou não, vai muito de perfil, né? Nós tivemos alunos, por exemplo, que fizeram a CATEA para adquirir o conhecimento, inclusive para poder trabalhar para outra pessoa, né? Porque é uma análise fenomenal, então a pessoa pode trabalhar, não precisa trabalhar nem com o seu capital, ela pode trabalhar no mercado, abre portas para trabalhar no mercado. O operacional que eu faço, vocês vão ver que é uma mentalidade de operação muito de mesa, muito institucional, muito ali realmente dos bastidores. Não é uma mentalidade emocional, né? É racional, a gente opera para ganhar dinheiro. Então, a gente vê o mercado da forma que precisa ver para ganhar dinheiro. Outros, por exemplo, já entraram e têm limitações. Limitações de quê? De tempo. Então, por exemplo, só podem fazer, às vezes, 1, 2, 3 operações no mês, 4 operações. Então, esses vão ter que esperar as regiões macro. Mas vocês precisam saber que regiões são essas, né? E se você está entrando num trade macro, você precisa saber também onde são os alvos macros. Então, também terá essa oportunidade quem gosta de operar assim, né? Já outras pessoas já têm maior disponibilidade. DJ mesmo não está aqui, né? Ele está fazendo uma cirurgia hoje, mas ele se achou em operar ali, como a gente fala assim, de vida louca, né? 2, 3, 4 operações no dia. Ele acostumou ali pegar, né, a mesma coisa que a gente faz lá numa hora, a mesma coisa que a gente faz lá no 4 horas, ele acostumou lá fazendo 15 minutos e pega daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá. No final do dia, ele já girou 2, 3 vezes, né? Quando foi preciso estopar, estopou. Então, também é uma possibilidade. Não quero girar tanto assim, mas quero fazer uma operação, 2, 4, 5 por semana. Eu normalmente opero muito assim. Eu faço, em média, aí 5, 7 operações por semana em BOVA. Mas cada um vai ter a oportunidade de achar o seu conforto. O importante é você ver o que está acontecendo e compreender. É isso que é o principal objetivo, né? Sim. Depois da entrevista. Só depois da entrevista. Mas ela perguntou se as aulas de nivelamento vão poder acessar só depois da entrevista. Sim, só depois da entrevista. Porém, assim, a gente chegando, né, nas nossas cidades, acho que até aqui mesmo, talvez a gente deva começar já a fazer algumas entrevistas. A gente também não é assim, a entrevista vai ser daqui 1 mês, 2 meses, não. A entrevista vai ser relativamente rápido, tá, pessoal? O principal objetivo, não temam a entrevista, né? O principal objetivo da entrevista não é uma entrevista com o objetivo de reprovar, é uma entrevista com o objetivo de a gente se conhecer, saber se é o momento para ti. A gente não quer de maneira nenhuma, né, que uma pessoa entre e não possa ter a oportunidade de aproveitar o treinamento. Então, vai ser explicado como funciona, como é, a gente vai dar uma analisada. Se quiser fazer uma pergunta, quais são as nossas responsabilidades, quais são as responsabilidades dos mentorados e as oportunidades que cada um terão. Nobre, eu posso fazer perguntas agora? Responder perguntas? Nobre, eu posso responder perguntas agora? Pode? Então, se tiver perguntas aí, fiquem à vontade. Quem quiser fazer uma pergunta, alguma coisa, se eu vou aprender isso, se eu vou aprender aquilo, o tempo, pode fazer. Sobre o modo de day trade, eu sabia que ia ter essa pergunta. Olha, a gente pensou muito a respeito do assunto. Muito. Mas eu cheguei à conclusão, foi uma decisão conjunta de nós, que nós não vamos colocar um módulo específico de day trade na mentoria. Vou explicar o porquê. Para vocês seria maravilhoso, eu concordo. Mas imagina, você sabe como foi o ritmo de estudo. Imagina se eu tentar ensinar mais o day trade, entendeu? Então a gente achou que, olhando como um todo, a gente viu
que vai ser mais prático se nós não focarmos nisso, mas a gente continuarmos o nosso foco nas opções. Então, a gente vai trabalhar mais BTC, nós vamos trabalhar mais índice junto com as opções, mas não só o day trade no índice, porque se fosse para ter o modo day trade, nós íamos pegar lá para valer mesmo só no day trade no índice. Não, nós vamos trabalhar mais os índices junto com as opções e trabalhar um pouco do mercado americano. Então, a gente vai expandir a gama de ativos, mas sem forçar tanto a velocidade, ou sem forçar tanto novos conceitos. Porque se eu for lá para o day trade, aí só o nivelamento, por exemplo, eu tenho que acrescentar 4, 5 coisas a mais que precisam ser olhadas. E esses passos, eles não são necessários para a operação das opções, nem para colocar índice junto com essas estruturas de opções. Então, a gente tornaria muito complexo, e a gente acha que isso poderia ser bom para vocês, mas poderia prejudicar grande parte da turma. Essa a gente continua com a ideia, mas aí a gente chegou à conclusão que para poder fazer esse módulo à parte, para ser algo, vamos dizer assim, possível para ambas as partes, a gente precisa de algumas turmas. Aí a gente pretende fazer isso no futuro, quando a gente tiver algumas turmas preparadas para poder ter acesso a esse conhecimento. Aí a gente faz algo mais focado, mais direto, e aí a gente consegue tanto mais rápido, como a gente também consegue uma eficiência melhor. Seria muito arriscado. A gente fez algumas simulações, tentou fazer algumas coisas assim, mas a gente... É claro, tem diferentes níveis de aprendizado, né? Na Alcatel existe um nivelamento até por causa disso. Tem pessoas mais novas, tem pessoas com mais facilidade, tem pessoas que têm mais tempo, menos tempo, tem pessoas que já têm uma certa bagagem de análise, outras têm outra bagagem ou não tem nenhuma. Então, acelerar isso para num tempo, né? Imagina, eu tenho que cumprir a minha promessa, né? Para mim, dar a possibilidade e falar que você vai ter condições de operar e ganhar dinheiro, arrancar dinheiro do mercado no mini índice, que era o ativo que a gente iria escolher, até agosto do ano que vem, junto com opções, e a gente imaginou que seria um alvo muito perigoso. Foram. Então, a gente acredita que quando tiver umas 2, 3 turmas, a gente vai ter um contingente assim. Mas a gente vai, muito provavelmente faremos, e será um negócio bem legal. Aquele negócio que... E, inclusive, terá que ser numa época que eu não estou dando aula para a Alcatel, porque eu terei que abrir aí todos os dias, ali durante a manhã, ativo aberto e essas coisas todas. Né? Mas a gente vai, muito provavelmente, encaixar isso sim. A gente vai encaixar isso sim. Mais pergunta no futuro? Pode perguntar. Uma pergunta aí? Já faz no microfone aqui, que eu vou levar o microfone. Tem pergunta, né? Não, tem alguma pergunta aqui? Quem tiver pergunta, levanta a mão, que eu até chego com o microfone aí. Eu não enxergo muito bem, não. Se tiver alguém aí levantado... Isso. Pode falar, Amanda. Uma aula por semana só? Só uma aula? Se é uma aula só por semana. A priori, é uma aula por semana. Mas pode acontecer de uma semana ter mais de uma aula? Pode. Mas é um dia fixo à noite? Não, normalmente não é um dia fixo. Normalmente os dias das aulas... Porque é assim, quando a gente coloca só na segunda-feira, aí esse é o único dia que eu não posso assistir. Aí coloca na terça, esse é o outro. Então, para não prejudicar assim, uma pessoa especificamente, normalmente as aulas são ou segunda, ou terça, ou quarta. As aulas normalmente... Sim, é passado todo o cronograma. Isso. Então, quando... Não, com bem mais de antecedência, você tem acesso a todo o cronograma. Tá? Aí você já sabe, dia tal é tal aula, dia tal é tal aula. Agora, pode acontecer de, às vezes, ter mais de uma aula, sim, principalmente quando tem convidados, ou se a gente sente que tem dificuldade. Quantas vezes, né? A gente deu uma aula, o pessoal teve uma dificuldade, a gente foi lá e deu, de novo, uma aula aprofundando sobre o assunto, ou explicando, ou trazendo uma nova ótica sobre esse assunto. Isso, outra coisa também que faz, muitas vezes vocês vão ver que eu vou soltar vídeos. Eu vou gravar uma aula, essa ninguém vai participar ao vivo, mas eu vou gravar uma aula sobre um assunto que está acontecendo especificamente naquele mercado, durante aquela semana ou durante aquele dia, para mostrar a aplicação de certas coisas ali naquele momento. Por que essa aula não faz parte lá da aula gravada que fica lá? Porque essa aula só faz sentido naqueles dias. Essa aula faz sentido naqueles dias porque é o que está acontecendo naqueles dias.
Então, sim, essas aulas também tem essas aulas. No final, também, a gente sempre faz o exercício, né, de análise de ativos. Então, aí a gente faz em grupo, faz a correção, igual depois a gente compartilha lá no céu, para quem deseja. Então, também terá. Ah? Se tem nota? Não tem. Prova individual, não. Só tem a avaliação, a análise de ativos, se você quiser participar. Se não quiser participar, não tem problema, mas se quiser participar, sim. Agora, durante o decorrer, tudo que você perguntar será respondido. Em prova, não? Não, diploma, sim, vocês vão receber. Diploma, sim. Agora, fica lá na plataforma o diploma, né? Agora, a prova, não, senão vocês vão me matar. Hã? Pode acompanhar só pelo gravado. Pode, sim, acompanhar só pelo gravado. Pode sim. Não tem problema. O que eu recomendo, se for possível, eu sei que... Gente, no mercado é assim. A gente tem que ir com as coisas que a gente tem. Não adianta. O que eu tenho de disposição e tempo é uma. O que você tem de disposição e tempo é outra. O que você tem de disposição de tempo é outra. Mas se a minha disposição e tempo é menor, mas eu quero, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me virar. Então, assim... Foi assim comigo em outros treinamentos. Teve treinamento que eu entrei no treinamento, o treinamento era bom e eu não podia assistir a aula gravada de um dos mentores ali, por exemplo. Mas o que eu fiz? Poxa, a culpa não é minha, a aula está sendo dada. Eu vou lá, pego a gravada, assisto, encho o saco no grupo, pergunto, vou atrás, não entendi, falo, professor, eu assisti gravado ontem, mas não entendi não, me explica esse negócio, participo. Então, o grupo, vocês vão ver que o grupo ele é muito participativo. Então, façam o máximo para participar do grupo. E eu recomendo, o máximo que conseguirem participar ao vivo é melhor. Ah, mas eu também não posso. Se você não pode, é um empecilho, mas corre atrás. Eu não vendo facilidade. O mercado financeiro não tem facilidade. O mercado financeiro não tem facilidade. Então, não adianta eu vender facilidade, porque no mercado financeiro não vai ter facilidade. É aquela decisão. Primeira coisa... Para quem quer vencer no mercado financeiro, é decidir isso. Decidir isso no coração. Eu vou me tornar um operador consistente e vencedor no mercado. Eu vou fazer isso. Se isso vai gastar 6 meses, se isso vai gastar 1 ano, se isso vai gastar 1 alcateia, 2 alcateias, se isso vai gastar meia alcateia, para alguns, isso gastou só o nivelamento. Para alguns, no nivelamento, já estavam batendo lá no mercado, já se tornaram consistentes no nivelamento e o resto só foi amplificando isso. Então, mas decidir isso e falar assim, eu vou sem desistir até o fim, que só se torna consistente, só se torna um operador assim quem não desiste no caminho. Não adianta. Problema a gente vai ter, mas a gente não pode desistir. E é uma carreira que vale a pena. Valer a pena, vale a pena. Ela dá liberdade, ela dá oportunidades, ela abre portas. Eu falo para os alunos, tem alunos meus que eu tenho certeza que vão se tornar melhores do que eu no futuro. Então, quem sabe, no futuro eu posso até estar assistindo aula com um deles. Isso é possível. Isso não é impossível, isso é possível. Por exemplo, eu fui aluno do Júnior Batista. Hoje eu estou aqui. Entendeu? O que me possibilitou isso? Uma das coisas que me possibilitaram foi fazer o treinamento dele lá atrás. Então, pode ser que no futuro o Júnior Batista esteja aqui fazendo Alcatel para aprender a análise gráfica que eu uso, que não é a que ele usa. Né? Então, são coisas que são possíveis de acontecer. Mas a gente precisa, né? A gente precisa querer muito esse caminho. E é um caminho maravilhoso. Uhum. Isso. A pergunta aqui, sobre quando vai ser as entrevistas. Depois que vocês fizerem um sinal, né? Amanhã não vai ter entrevista, vai estar todo mundo no churrasco, né? Que fez o sinal, nós vamos para o churrasco. Mas a partir dessa semana nós vamos começar as entrevistas já na Nobre. Elas não demoram, é de 1 a 2 semanas. Está proibido câmera. Olha, a gente pode fazer um compromisso aqui? Pode, né? Você acha que podemos garantir que antes de 1º de novembro nós já fizemos a entrevista com quem entrou? Sim. Sim. Então tá aí, ó, palavra de 2. Sandro, depois você se vira, você não dorme mesmo? Então, antes de 1º de novembro, quem assinou aí vai ter feito a entrevista para no dia 1º abrir lá o negócio e tá lá. Pronto. Então, tranquilo.
eu também trabalho muito bem à noite, apesar que eu vou acompanhar vocês muito pela manhã, pela abertura. É uma coisa incrível, pessoal. Vocês, à medida que vocês forem aprendendo a ter gosto, a começar a entender as coisas, porque quando a gente não entende, a gente fica meio assim, pé atrás. Eu sei como que é esse negócio. A gente fica pé atrás, a gente fica olhando para o preço, a gente fica assim. Mas depois que vocês entrarem e começarem a ver as coisas funcionando, vocês vão se preocupar muito mais em entender e aplicar realmente. Não tem outra coisa. Hoje eu escolho o que eu quero operar. O Sandro sabe, eu escolho o que eu quero operar, porque eu olho para o ativo, se esse ativo dá graça, quantas vezes? E os alunos sabem disso também. O mercado vai girar, vamos aí. A gente erra de vez em quando? Eu erro porque é estatística. Mas é muito mais acerto do que erro. Então, assim, a gente fica tranquilo. É o que eu falei na minha parte aqui, na minha palestra, né? A gente começa a conhecer tão bem que a gente não tem mais medo. Eu não tenho medo, eu durmo, nem lembro de mercado. Fiquei 2 dias aqui olhando as coisas, olhei Bova no final do dia. Ele fez algum movimento que me estranhou? Não fez nenhum movimento que me estranhou. Eu lamentei, falei assim, onde ele chegou aqui, eu tinha batido essa operação. Aí a gente fica feliz porque a gente recebe também mensagem, Dario, em tal lugar eu fiz tal coisa. Eu falei assim, muito bem, eu também tinha feito, se eu tivesse aí na frente. Mas eu tinha feito mesmo. Então é muito isso. O mercado, ele é uma profissão que me conquistou, né? Ela me desafiou. Não, eu não vivo exclusivo do mercado. Eu deixo uma coisa bem clara. Quando eu vim para o mercado, eu já tinha empresas que me sustentavam. Eu continuo tendo essas empresas, né? Mas elas já funcionam de uma forma que eu posso me dedicar ao mercado, e elas continuam funcionando. O Kleber vai lá, né, comigo. O Kleber vai lá toda sexta-feira, lá na minha empresa. Inclusive, normalmente, na sexta-feira, no dia que ele vai, eu estou lá, onde? Na recepção, lá no caixa. Na sexta-feira à tarde, normalmente, é um dia que eu fico, entendeu? Mas ele está lá, eu estou lá no caixa, tem 3 telas lá de cá. E respondendo, e as coisas acontecendo. E outro dia eu estou de folga, outro dia eu já estou cuidando de outra coisa na empresa, outro dia eu já estou dando um treinamento aqui. Eu vou continuar com isso. Eu tenho 3 filhos. Um dos meus filhos está com 17 para 18 anos. Os outros 2 filhos são gêmeos, têm 13 anos. Então eu decidi com a minha esposa que a gente vai manter as empresas até decidir cada um o que vai fazer da vida. Foi a mesma escolha que meu pai me deu. Meu pai manteve a empresa até o momento que eu dava conta de decidir se eu queria continuar ou não. Eu nem sei se ele ficou feliz ou não, porque eu não tive essa conversa com meu pai. Meu pai é uma pessoa mais fechada. Mas ele perguntou para mim, você quer continuar com a empresa? Eu falei assim, não, pai, o senhor pode aposentar, eu vou seguir a minha vida, mas está tranquilo, obrigado pela base que o senhor me deu, pelo treinamento, tudo. Então, eu escolhi não continuar. Se meus filhos falarem a mesma coisa, muito provavelmente, em breve, eu vou ficar só com o mercado. Mas eu acredito que eu tenho filho ainda com 13 anos. Eu acredito que isso vai demorar, pelo menos, aí 8 a 10 anos que isso aconteça. Vamos aí, vamos responder também. Pode falar. Qual a diferença da análise do Bova que é apostada no CEO? Qual a diferença entre a Alcatel e a que é apostada no CEO? A diferença é que a que é apostada no céu, vocês dependem de mim, né? A que é apostada no céu dependem de mim para mim poder explicar. A Alcatel é para ensinar você mesmo a fazer. E também a análise de Bova que vai lá para o céu é uma análise bem mais simplificada do que a gente consegue fazer ali no céu. Aliás, que a gente consegue fazer ali na Alcatel. Por quê? Porque eu não fico postando ali o tempo inteiro, porque gera um monte de expectativa, gera um monte de coisa. Eu gero ali mais as coisas mais importantes, mais relevantes. Mas aconteceram muitas coisas ali no meio do caminho que a gente já extraiu dinheiro. Né? Muita mesmo. Mas a principal diferença é essa. No céu você depende de mim. Se você entrar para a Alcatel, você mesmo faz, não só de Bova, de qualquer ativo. Se vai ter gradiente, vai ter gradiente sim, tanto a nível de ensinar como faz na ferramenta, como também do operacional do que se pode fazer com gradiente. Para quem tem pouca disponibilidade diária, vale a pena? Ela consegue investir no máximo 4 horas no dia. 4 horas no dia é suficiente, plenamente suficiente. Ela não vai precisar investir 4 horas por dia, não. Eu acredito que se você investir todo dia 1 hora por dia, vai ser suficiente. E acompanhar o grupo, né? Eu bato na tecla. Façam o máximo para acompanhar o grupo. Quem consegue acompanhar o grupo? Gente, o grupo é tão valioso que vocês já viram. Nobre, eu tenho a obrigação de olhar o céu, o grupo do céu?
Nenhuma, mas até hoje eu acompanho os grupos do céu. Por quê? Porque eles me ensinam. Eu olho o grupo do céu porque eles me ensinam. Eu não tenho nenhum compromisso com o Nobre de olhar ou de responder qualquer coisa ali. Mas eles me ensinam, então eu olho por causa disso. A mesma coisa na Alcateia. O grupo é uma escola que está 100% aberta. Então aproveitem do grupo. Vai ter mais sobre slide? Sobre slide? Sim, bem mais do que slide, inclusive. A gente bate bem mais híbridas, algumas coisas juntas aí. Algumas pimentinhas. Mas tem sobre slide também. Hoje eu uso slide muito mais para proteção nas pontas. Dentro eu uso muito mais híbridas. Acho que o Nobre também. Uma outra dúvida é sobre o grupo. Ele é tão movimentado quanto o grupo do COI? Mais. Ele normalmente é mais movimentado do que o COI. Grande parte do treinamento ele é mais movimentado do que o COI. À medida que vai... Gente, imagina um monte de gente diferente entrando, todo mundo louco para aprender. Então ele começa bem movimentado mesmo. Aí nos dias que o ativo começa a chegar nas regiões importantes, eu não tenho controle sobre quantas vezes isso vai acontecer no treinamento, mas vai ser centenas de vezes, aí ele se movimenta de novo, porque todo mundo fica louco para saber o que faz ali, para acompanhar, dar o zoom ali, se teve gatilho, se não teve gatilho, o que está acontecendo, qual a maior probabilidade. Aí, com o tempo, ele vai se estabilizando, porque com o tempo as pessoas conseguem tomar decisões mais sozinhas. Então, à medida que elas conseguem tomar decisões mais sozinhas, elas não precisam perguntar. Elas já sabem, olham lá, falam assim, chegou, cada um toma o seu, aí os comentários mudam de o que está acontecendo? E aí deu, aí não deu, aí aconteceu de... Aí começa aquele comentário assim, eu fiz isso, eu já fiz assim porque eu achei melhor. Aí já mudam para esses patamares, né? Então vai evoluindo o grupo nesse sentido. Tem mais alguma pergunta? Quem quiser aí, põe a última chance no chat aqui, que está aqui do lado. Quem é da Alcateia e está no online, só preencher a ficha. Também. Isso. Quem tiver no online é só preencher a ficha, vai ter entrevista da mesma forma. E quem tiver no online que quiser pegar o avião ou tiver aqui perto quiser vir para o churrasco, manda ver também, tá na hora, né? Sem problema. Estaremos lá. Não, são grupos da segunda. Não, o grupo se encerra. O grupo se encerra no final do treinamento. A Alcateia não é um grupo que fica igual o céu, tá, pessoal? A Alcateia chega ali em agosto, o grupo se encerra, tá? Esse último grupo se encerrou em outubro, mas o próximo se encerra em agosto. Mas porque começou, também começa mais cedo. Isso, até uma pergunta também. Uma coisa que surgiu aqui. Em agosto, os grupos desaparecem? Não. O treinamento ele fica gravado por 1 ano e o grupo, não é que ele se encerra de desaparecer, ele fecha para mensagens. Mas para você continuar consultando as coisas que estavam ali, elas vão continuar existindo, mas para mensagem ele se encerra. Por exemplo, o grupo da Alcateia 1, eles vão acessar lá a vida inteira, se eles quiserem. Só que ele está fechado já para mensagem. Está fechado não, ele fecha no final de outubro agora. Não, não faz sentido. Não faz o mínimo sentido. Tem zilhões de mensagens. Não faz. Você vai ficar preocupado à toa. Começa no novo, pode ficar tranquilo que vai ter emoção no novo. Não se preocupe, dia 1º de novembro. Uma pergunta, quem entrar, que hora pode acessar o grupo da turma anterior? Não. Mas fiquem tranquilos. Na hora que vocês acessar o grupo novo, no dia 1º de novembro, garanto para vocês que de manhã já vai ter muita emoção. Garanto que terá muita emoção. Fiquem tranquilos. Eu estou ali realmente muito junto. Para participar do nivelamento. Para participar do nivelamento, nada. Você precisa, para entrar da Alcateia, precisa saber de opções. Você não precisa saber de análise gráfica. Você precisa saber de opções. De opções, o que é saber de opções? Saber o que é uma call, saber o que é uma put. Não precisa saber o nome de todas as operações. Não precisa saber o que é um butterfly, o que é um string, o que é isso. Todos esses nomes de cabeça você não precisa. Mas você precisa saber, se eu passar para você uma estrutura de 3 pernas, 4 pernas, de 2 pernas, onde está o risco, o que precisa acontecer para ela dar lucro, o que se acontecer ela dá prejuízo. Então precisa saber ali delta, assunção, essas coisas. Não precisa nem saber o nome. Então o nome eu não me importo muito. Tem muita estrutura que eu faço que eu não sei nem o nome. Mas funciona, é para aquele lugar, eu sei que o ativo tem que fazer isso e pronto, tarará. Tem mais alguma dúvida? Fazer o Pix aí para garantir a vaga, porque tem gente entrando. Tem muita gente mesmo. Não, a entrevista precisa todo mundo participar. A entrevista é um momento importante para todo mundo. Outra coisa, pessoal,
o curso é muito bem pensado, tá? Tem alguns livros para ler. Eu já compartilhei os livros. Todo mundo já sabe os livros. Serão os mesmos livros? Serão. Por que você não mudou, Dario? Porque não tem necessidade. Aqueles livros são os melhores no momento. Mas se eu li o livro, não entendi nada. É por isso que existe a Alcatel. Porque eu também, quando li o livro da Ana Coolin, eu li 20 vezes. Eu li o livro da Ana Coolin 20 vezes. É um livro maravilhoso. E eu ia aplicar, só tomava pau. Até que chegou uma pessoa que teve misericórdia de mim, foi um mentor, né? Eu já falei aqui várias vezes. Assim, peraí, Dario, está vendo o que está escrito lá? Está escrito assim, assim, assim. Mas na hora de aplicar, é assim, assim, assim que você faz. Quando ele falou isso para mim, aí isso começou a tudo se encaixar. Eu já sabia o livro de cor. Eu sabia o livro de cor. Mas como se encaixava, em que momento eu precisava olhar. Porque ali ele fala muito, por exemplo, a análise de volume, VSA, né? Volume spread, né? Análise. Ele fala muito de análise de volume. Eu me concentrava em olhar aquilo ali o tempo inteiro, e não é. A grande parte do tempo, pessoal, da análise, não é você ficar analisando o mercado o tempo inteiro. Grande parte do tempo é você simplesmente esperar o mercado no lugar certo e lá você fazer a análise. Não é o tempo inteiro ficar analisando. Não interessa. Mercado no meio de caminho, figura gráfica não interessa, gatilho não interessa. Essas coisas não funcionam em meio de caminho. Então tem um lugar onde as coisas funcionam. É isso que vocês vão aprender. Onde que as coisas de Wyckoff funcionam, onde as coisas de volume spread de análise funcionam. Tem 2 livros de mentalidade. Um dos livros, né, é O Melhor Perdedor Vence. Sim, vocês têm que aprender a stopar. Aprender a perder. Né? O stop é igual a um carro blindado. Você compra um carro blindado para quê? Bem, você torce para nunca um bandido chegar lá e dar pei, 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 não é? Mas se chegar lá e fizer pei, pei, pei e o vidro resistir, você vai reclamar, mas esse vidro é caro demais. Não, né? Graças a Deus eu perdi foi o vidro, né? Que eu já comprei o carro blindado porque eu tinha esse medo. Então eu perdi o vidro. Eu levei um stop. Eu vou ter que comprar um vidro novo, ter que comprar outro carro. Sim, mas a minha vida está aqui. No mercado é a mesma coisa. O stop, ele é uma proteção, ele é uma preservação, ele não está contra você. O stop, ele está ao seu lado. Ele é um seu amigo, não seu inimigo. O Bob mesmo fala, o primeiro stop é o mais barato, e é verdade. Se você está na dúvida se você deve stopar ou não, é porque ali já era o lugar que você já devia ter stopado. E se você tivesse stopado, era melhor. O stop é libertador. Ele abre possibilidades para você fazer operações vitoriosas na frente. Se você ficar amarrado com ele, aí você vira torcedor. A gente não quer. Virar torcedor no mercado é algo que a gente evita. Evita o máximo possível. A gente faz o máximo para que isso não aconteça. Então, por isso, a gente precisa ter o stop. A gente tem que ter o stop e a gente tem que ter o gain, porque é muito bonito. Eu dormi, né? Eu dormi lá, minha carteira estava bonitinha, minha Fence lá, 40 e poucos mil, por exemplo, de lucro. Aí, se eu começar a já pensar assim, eu vou gastar esse dinheiro, mas é segundo o mercado com gap de alta voltando tudo, o que adiantou? Não adiantou nada. Lucro só existe quando o lucro foi para o seu bolso. Quando você clicou lá, encerrou a operação, sobrou tanto. Esse é o lucro. Movimento no meio, essa operação pode estar nesse momento no lucro, mas você não pode falar que essa operação deu lucro. Ela deu lucro quando você encerrou ela. Né? Ela pode acontecer de tudo, mas são coisas, gente. Mentalidade, a gente trabalhar muito mentalidade. E aí é a hora que vai doer, porque aí eu vou falar coisas que vocês vão ter que mudar. Algumas pessoas não vão ter que fazer muitas mudanças pessoais, mas algumas pessoas vão ter que fazer algumas mudanças pessoais de atitude. Eu vou ter que falar isso. Gente, eu sou tão sincero que eu falo que o treinamento Alcatel, ele é tão legal que ele vai até falar para você que o mercado não é para você, se não for o caso. Porque é importante saber isso também. Eu já paguei, por exemplo, fazer treinamentos para descobrir que aquilo não é para mim. Eu, por exemplo, já fiz treinamento de comprar e vender casa, de leilão, e de carro e de imóvel. Dá um baita no dinheiro. Eu tenho sócios que ganham dinheiro com isso, eu ganho por conta deles. Mas por quê? Porque eu virei só investidor, porque eu sou horrível para comprar e vender. Então eu fiz o treinamento para entender que não é para mim aquilo ali. É uma área boa? É, mas não é para mim. Não é porque eu não tenho dinheiro, não é porque eu não tenho acesso ao recurso, é porque eu não tenho o dom como eles têm. Meu sócio, por exemplo, um dos meus sócios, ele pega e compra direto carro e revende. Pega com o meu dinheiro, inclusive. Tem a minha participação dele. Ele ama mostrar o carro para uma pessoa. Eu odeio. Quando eu tenho que vender o meu carro, eu pago para ele. Vai lá, por favor, vende aí. Assim, eu quero tanto que você pegar mais aí é para você, não preocupa não. Entendeu? Então,
A Alcatel serve até para isso, para você entender se realmente o mercado é para você. Por quê? Porque você vai ver quem que está do outro lado. Você vai ver que do lado de lá tem o Dario, do lado de lá tem o seu colega, que você está vendo como que ele está performando. Você vai ver que do lado de lá tem o Nobre, você vai ver que do lado de lá tem o Sandro. Então aí você vai saber, poxa, eu estou disposto a pagar o preço para ir com esses caras, ou é melhor largar de mão porque não é para mim. E não tem problema nenhum não ser para você. Não tem problema nenhum. Vou de novo falar para vocês. Lembra que eu falei que a empresa patrocinou o treinamento? Os mesmos treinamentos que eu tive acesso, meus outros 2 sócios tiveram acesso. Eu estou num nível do mercado que eles não estão, eles estão em outro. Por quê? Participamos do mesmo treinamento. Mas por quê? Porque o mercado financeiro era muito mais para mim do que para eles. E não tem problema nenhum, eles estão se dedicando lá em outras coisas, fazem algumas coisas no mercado, fazem, porque eles aprenderam. Mas não no nível que eu faço, não do jeito que eu faço. Então serviu para eles o quê? Serviu para eles, para a gente até como sociedade focar. Cara, olha aqui, o treinamento que eu fiz de casa e de imóveis e de leilões, ele também fez. Para mim não serviu muito bem, mas para ele serviu. Outro já serviu outra coisa. Mas a gente, como grupo, foi muito bom, porque o treinamento como um todo permitiu que a gente expandisse. E como grupo, por exemplo, hoje ele deve estar lá vendendo carro e eu estou ganhando dinheiro. E da mesma forma eu tenho operações aqui em opções que estão rolando e que ele vai ganhar também dinheiro. Então, beleza. Segunda-feira todo mundo faz plim-plim e está ótimo. Isso acontece também, né? Então, o treinamento também nos dá essa visão, essa clareza. Porque ele nos dá o quê? Ele dá a transparência do que é realmente o mercado. Você vai saber quem que você vai enfrentar. Já viu quando você vai fechar uma operação, parece que sempre tem alguém... Por exemplo, vou citar um exemplo clássico. Eu morria de raiva disso, morria de raiva, quando eu não sabia como funcionava. Eu queria fazer uma rolagem, e aí eu colocava um preço, o book subia. Colocava outro, o book subia. Colocava outro... Você já aconteceu isso? Pois é, hoje eu que faço isso. Eu faço isso, o Bob faz, a galera lá faz. Eu faço isso, entendeu? Para mim é ótimo. Eu chamo o camarada no 2 e normalmente faço ele pagar 2,10, 2,15, 2,20. E ele tem que pagar, porque ele não sabe, ele não está entendendo o que eu estou fazendo. Eu estou manipulando ele, estou manipulando ele do outro lado. Estou, mas eu estou fazendo de forma consciente. Ele já está sendo levado, ele está com a lente errada. Ele está achando que o mercado persegue. Eu entro para rolar e ó, tá vendo? Que merda. É só eu entrar, o negócio sobe. É só eu tentar aqui. Tentei fazer com essa, deu errado. A outra lá, era para rolar de dar 1,50, deu 1,20. Que merda, que negócio. O que eu faço com isso daqui? Qual que é a melhor época do mês? E eu tô lá, eu rolo o mês inteiro, praticamente. Dependendo do que eu ver no book e do que as pessoas estiverem fazendo. Se elas quiserem entrar no jogo da minha manipulação, beleza, vamos embora. Eu tô pronto, eu puxo o preço. Então, é isso. Lá você vai entender como que você faz isso, como você puxa o preço, como que você faz essas coisas. Eu quero fazer isso? Beleza. Eu quero entender e participar disso? Não, isso não é para mim, eu não vou fazer, eu não quero e tarará. Beleza, serviu para você. O treinamento ele pode servir tanto para te dizer o mercado é para mim, vamos para cima, como o treinamento também pode servir para falar assim, não é para mim, é melhor eu procurar outra coisa porque aqui não me encaixo. Isso também é válido. Sim. Aham, sim. Aham. Uhum. Aham. Por que isso? Você sabe por que isso? Porque a maioria das pessoas rola em outro tempo. Então, nesse tempo, eu não estou muito lá preocupado em fazer manipulação de preço. Entendeu? Aí, quando chega mais próximo, eu sei que todo mundo quer rolar, então eu vou lá, né? Vamos lá fazer graça no book também, porque dá dinheiro, então fazer graça no book. Tá? Agora, a melhor rolagem mesmo, quando você fizer o treinamento e você conseguir compreender o ponto, né? o ponto gráfico, porque o ponto gráfico te ajuda muito. É uma coisa você rolar o mercado no 135, uma call do 130 no 135, ou também diferente se rolar no 140. Mas quando você conseguir ver que próximo ali desses 15 dias que você falou, ele está ainda num suporte, por exemplo, ou seja, ele está num ponto baixo do mercado e daqui para frente ele pode subir, você vai conseguir amplificar a sua rolagem mais uns 10, 20, 30% também, por esse timing. Você sabe o período em que está sendo menos manipulado e sabe também onde agora... Tipo assim, a melhor resposta que você pode ter é, está num período bom no mês e eu acho que da agora para as próximas semanas ele tem grande probabilidade de não descer mais, ou seja, ser daqui para lá. Porque se ele ficar, inclusive, de lado,
a rolagem no dia é pior do que de 15 dias. Ele é pior do que isso, se ele ficar exatamente onde está. Isso. É pouco mais 10%, né? Por exemplo, eu rolo 10 quilos, são 15 mil. 10 quilos, rolagem comum, nossa, 1,50. 15 quilos. Se eu consigo 10 a mais, é 1.500 a mais. Faz diferença isso todos os meses.